Olá, pessoal! Prontos para mais um dia de aventura? Isso mesmo, hoje nós vamos descobrir muitos tesouros na Palavra de Deus. Estamos falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Estão lembrados? O autor é Moisés. Lembra os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já marcou aí na sua Bíblia? Então, nós já falamos sobre Gênesis e Êxodo. Hoje vamos falar sobre Levítico, Números e Deuteronômio. Que nomes esquisitos, né? Muito estranhos esses nomes. Vamos aprender um pouquinho sobre eles? O livro de Levítico recebe esse nome porque se refere à tribo de Levi. Isto mesmo, da qual vinham todos os sacerdotes de Israel, como se fossem os pastores, o pastor da igreja, daquela igreja. Para tudo, gente, tribo? Que isso? Do que está falando? Vocês devem estar se perguntando também, não é? Então, vamos dar uma paradinha aqui, vamos parar tudo e falar um pouquinho para a gente entender o que quer dizer isso. Então, lembra lá em Gênesis como tudo começou? Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher e eles pecaram, desobedeceram a Deus. Então, o pecado entrou no mundo. E Deus, então, teve um plano de reconciliar com o ser humano. Porém, o ser humano se afastou cada vez mais de Deus. E aí, Deus fez uma aliança com Noé. Deus pediu a Noé que construísse uma grande arca para salvar as pessoas que acreditassem naquela mensagem. Porém, só quem acreditou foi a família de Noé. Então, Noé, com toda a sua família, entrou na arca junto com os animais. E depois que a terra voltou a ficar seca, Deus fez uma aliança maravilhosa com Noé, que jamais destruiria a terra com o dilúvio. E Noé e sua família então multiplicaram-se e povoaram a terra novamente. E aí, depois de muitos e muitos anos, surge um homem e uma mulher chamado Abrão e Sarai. Deus fez uma promessa para Abrão e trocou o nome dele e de Sarai também. Abrão passou a chamar Abraão e Sarai passou a chamar Sara, que significa pai e mãe de multidões. E então Deus prometeu que multiplicaria a família de Abraão e de Sara, que seriam incontáveis, inúmeras pessoas, assim como a areia do mar, assim como são as estrelas do céu. Não daria para contar a descendência deles. Só que Abraão e Sara não tinham ainda nenhum filho. E depois de algum tempo, nasceu Isaac. E de Isaac nasceu Jacó e Esaú. E de Jacó nasceram 12 filhos. E desses 12 filhos, nós temos as tribos de Israel, porque a partir de Abraão e do seu filho Isaac, Deus fez uma nação para ele, um povo escolhido para ele, que é o povo de Israel. Então, as tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Então, a tribo de Levi era a tribo separada para adorar o Senhor, para fazer o serviço de sacerdote. Então, rebobina a fita aí, volta aí e vamos falar do livro de Levítico novamente. O livro de Levítico, então, recebe esse nome devido à tribo de Levi, do qual vinham todos os sacerdotes, né? Como nós já falamos. Deus ensinou ao povo como queria que eles o adorassem. Os capítulos 1 a 7 estabelecem a maneira exata como as ofertas deveriam ser oferecidas. Aprendemos sobre Arão, o primeiro sacerdote, e seus filhos também, que serviram a Deus como sacerdotes. Nos capítulos 10 a 22, registram também as leis especiais que os sacerdotes e o povo deviam seguir. Deus também deu aos israelitas 7 festas ou feriados, assim como outros dias especiais para celebrar enquanto o adoravam. Que incrível foi essa história, hein? Esse livro é demais. E essa aventura está ficando cada vez melhor, não é verdade? Te espero então no próximo episódio. Tchau!